Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós trataremos de um tema que penso que também é de interesse coletivo e versa diretamente sobre os procedimentos cartorários, né? Notadamente os procedimentos que envolvem menores, e, no caso específico, hoje nós abordaremos uma recente decisão do Conselho Nacional de Justiça que prevê, agora é possível, e aí é importante, então, esse nosso encontro de hoje, é dizer que, mesmo havendo menores, já é possível fazer o inventário ou a partilha no cartório mais próximo da sua residência, aquele cartório de notas que for de sua conveniência. Nesse ponto, então, vamos diretamente ao que a gente quer tratar, é que o Conselho Nacional de Justiça, eu até trouxe aqui algumas anotações, claro que tomou essa decisão no sentido de simplificar os procedimentos e também desafogar o judiciário, que, segundo o próprio CNJ, atualmente possui mais de 80 milhões de processos em tramitação, né? Então, essa é a ideia. Então, na terceira sessão extraordinária do CNJ, foi, então, decidido, e a partir, então, de agora é possível, que os menores, existindo menores, não mais seja necessário ingressar com uma ação judicial de inventário ou de partilha dos bens do falecido ou da falecida. Então, o que ocorre nesses casos? É preciso ter um cuidado, claro, sempre terá a necessidade da atuação do advogado, né? E o advogado vai orientar as famílias, a família, né, interessada em promover a partilha, o inventário, como deve proceder. Mas o fato é que abrevia enormemente o tempo de tramitação de um processo normal, né, de inventário ou partilha. Para vocês terem uma noção, terem uma ideia, muitos processos de inventário e partilha que vieram a partir de 2007, né, da lei de 2007, vieram para tratamento nos cartórios, o que se levava, às vezes, 3, 4 anos, por conta da máquina judiciária, do nosso judiciário, ter um volume muito grande, né, de processos, levava às vezes 3, 4 anos ou até mais, dependendo, mesmo sendo uma partilha amigável, né? Porque envolvia e envolve, nesses casos, o encaminhamento do processo para um determinado órgão, para a Procuradoria da Fazenda, enfim, essas questões que vão sendo resolvidas, mas que demandam, dentro do judiciário, um tempo maior. E, para vocês terem uma noção, esse tempo de tramitação um pouco longo acaba se reduzindo, em alguns casos, para 30, 40, enfim, 2 meses ou 3 meses, você resolve. Basicamente, o tempo maior se leva muito mais para obtenção das certidões, de alguma documentação, mas, em linhas gerais, eu não estou falando agora ainda quando envolve menor, né? Quando envolve um menor. Mas, para vocês terem uma noção do quanto interessante essa modificação feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Vai facilitar muitíssimo a vida das famílias, vai também, com isso, diminuir o custo mesmo, né? De todo esse procedimento, né? Que às vezes demandando tempo, sempre você revisita aquela situação que é desagradável, de você lembrar da pessoa que faleceu e tudo mais, né? E é um momento difícil para a família. Então, é importante, quanto mais rapidamente se resolver em cartório,
evidente que é muito melhor. Então, o que ocorre? Quando há o menor, agora, o Ministério Público será ouvido, mas o seu advogado vai orientar, não precisará ir ao juízo, fará diretamente no cartório de notas mais próximo da sua residência ou de sua conveniência, e aqui tem algumas situações. No interior do Brasil, em algumas cidades, o cartório é unificado, né? Então, eu falo cartório de notas para as grandes cidades, para cidades um pouco maiores, que têm a separação, vamos dizer assim, a distribuição, ou melhor, a atribuição é, de forma específica, cartório de notas, cartório de registro, etc. Mas algumas outras cidades, a grande maioria das cidades do interior do Brasil, ou outras cidades menores, às vezes tem um único cartório que cuida de tudo isso, não é? Que cuida de vários assuntos. Então, não necessariamente seria o cartório de notas, mas seria o cartório unificado. Mas aqui um detalhe. Quando a gente fala que é possível, agora é importante o seu advogado, a sua advogada vai orientar, né? Mas é importante lembrar que a mudança que houve possibilita que se faça a partir do inventário no cartório. Agora, é preciso, se houver questões, por exemplo, e aí o tabelião, junto com o advogado, deverá observar isso, né? Se houver, por exemplo, uma partilha indevida, um acréscimo para uma parte, para outra, né? Então, o tabelião tem que ter uma atenção especial, o escrevente, enfim, para evitar, é, digamos, algum desvio, né, da finalidade dessa nova versão, desse novo modelo de procedimento. É, também, envolvendo menores, e se houver as questões de pensão alimentícia, não é? Nesses casos, é preciso que se resolva regulamentação de visita e pensão alimentícia, será um processo à parte que deverá resolver isso em juízo, não se confundindo com o inventário e a partilha, né? Então, com isso, aqui a gente deve parabenizar o CNJ, que tem feito um trabalho extraordinário nos últimos anos, aliás, desde o início, né? Mas tem feito um trabalho muito bom, porque tem trazido exatamente esse desafogo, né, para o judiciário e, com isso, facilitado um pouco mais a vida dos contribuintes, a vida dos jurisdicionados, né? Aqueles que dependem da jurisdição do judiciário, aquele que promove a jurisdição. Diz o direito, né? Diz o direito. Mas, então, é só para lembrar, é possível, com isso a burocracia diminui bastante, cria uma grande praticidade, né, para o procedimento. Então, vamos aqui exemplificar. Se por acaso houver o menor, mas não houver discussão quanto a alimentos e visitas, então não há problema. Agora, havendo, isso deve ser discutido no juízo próprio, juízo de família, que irá decidir com relação à regulamentação de visita e também só um instantinho, também no caso de uma pensão alimentícia. Eu aqui estou eu preciso fazer um esclarecimento importante, é porque eu comecei a falar de partilha, mas também os divórcios, porque essa questão da pensão alimentícia e da regulamentação de visita está muito mais vinculado à situação em que ocorre o divórcio, né? Então, havendo um divórcio, precisa se estabelecer esses dois pontos, basicamente, da regulamentação de visita e de uma eventual pensão alimentícia ser paga, né? Então, aí eu acrescento, quer dizer, a mudança que o CNJ trouxe também para o divórcio, que já, a partir de 2010, passou a ser possível o tratamento nos cartórios, o que facilitou muito também. Agora, mesmo, e não era possível até um tempo atrás, até que essa resolução saísse,
não era possível quando houvesse menores. Então, agora é possível. Então, vamos aqui recapitular. É possível no caso do divórcio e é possível no caso da partilha e inventário, né? Então, tanto tendo menor ou não, é possível. Agora, repito, o tabelião e o advogado, o advogado irá orientar, se for um advogado em que haja um acerto comum entre as partes, né? Pode ter um ou mais, né? Advogados, vão orientar, né? A família, as famílias, né? E o tabelião, através dos seus agentes, né, dos seus credenciados ali, os escreventes, enfim, aqueles que representam o cartório de notas, deverão ter, certamente terão, uma atenção muito especial quando então houver menor envolvido, para ter esse cuidado, né, na hora da partilha, e havendo dúvida, suscitando aí alguma dúvida, vai encaminhar esse procedimento para análise do juízo, mas somente nesses casos, hein, em que haja uma dúvida. Claro que aqui a gente não está falando de processos que envolvam litígio. Havendo litígio, esses processos litigiosos permanecem no tratamento dentro da seara do judiciário. Somente aqueles de tratamento consensual e amigável, evidente, que poderão ser tratados nos cartórios. Mas isso traz assim, um alento bastante interessante, porque quantas pessoas ficavam, às vezes, é, um tempo bastante grande, né, aqui 3, 4 anos ou até um pouco mais, para resolver questões muito meramente quase que administrativas, né? Claro que com cunho jurídico, mas muito administrativa, e agora com essa possibilidade facilita bastante a vida de todos. Aqui, claro, eu trago aqui a informação, confirmo, claro, né? O consenso entre os herdeiros, né? E a garantia de direitos. No caso aqui, eu vou ressaltar. Diz bem assim, olha, no caso de herdeiros menores de idade ou incapazes, o procedimento extrajudicial pode ocorrer desde que sejam garantidos os direitos sobre a parte ideal de cada bem. Quando houver alguma, digamos assim, alguma parte do quinhão que a gente fala, uma parte dessa herança, vamos melhor dizendo, de uma forma simples, que exceda, que diminua, aí tem que haver um cuidado e o tabelião e a escrevente, o escrevente, também terão uma atenção nesses casos. Claro que também aqui a gente tem que elogiar o papel do Ministério Público, que em muito tem nos ajudado nessa área dos procedimentos que eram judiciais e que agora gradativamente estão migrando para os cartórios. Porque, claro, tem aumentado o serviço do Ministério Público. Na verdade, assim, tem modulado, né? Saiu do Judiciário e o Ministério Público, de repente, atuaria lá também, mas agora terá que atuar junto aos cartórios de notas, né? E aqui, o inventário que envolva menor ou incapaz deverá ser enviado ao MP. Depois, quando se fizer a minuta, quando se preparar toda a documentação necessária, deverá ser encaminhado ao Ministério Público, que dará o seu parecer e, sendo favorável, retornará eh, ao cartório de notas, que então lavrará é, a escritura de partilha, também envolvendo aquele menor, porque já com a observância do Ministério Público, que é o fiscal da lei, né? Um outro ponto, o MP, claro, ele pode opinar favoravelmente, mas especialmente aqui diz, é uma coisa importante, né, que a gente precisa reforçar. Se a divisão for injusta ou houver impugnação, aí já começa um certo litígio, né, deverá ser submetido ao judiciário. Os tabeliães, perdão, com dúvidas também devem encaminhar a escritura ao juízo competente.
Então, assim, as dúvidas que surjam, tanto do Ministério Público quanto dos tabeliães, serão encaminhadas ao juízo competente para o tratamento. Mas, de toda forma, é um ganho assim excepcional essa nova implementação, essa mudança promovida pelo CNJ. Meus amigos, hoje eu não vou me alongar muito, porque vocês já perceberam que não estou lá com a voz tão potente, né? Então, eu vou basicamente me ater a essa notícia, que eu penso que é importante para todos. E lembrando, então, aqui, só para fazer um resumo básico, né? É que a partir da decisão do CNJ, decisão desses dias atrás aqui, foi promovida, então, a possibilidade de efetuar partilhas, inventários e divórcios, mesmo envolvendo menores, a partir de agora, pode também ser feito nos cartórios de notas, o que abrevia enormemente o tempo de tramitação do processo e resolve a vida, soluciona, pacifica a vida social dessas famílias que estão envolvidas, interessadas na partilha. Era isso que eu queria trazer hoje para os amigos, para as amigas. Eu espero que eu tenha contribuído. Se vocês puderem e quiserem, também repassem esses vídeos, essas nossas informações, esses nossos encontros para os amigos. E se gostaram, também curtam, porque nos ajudam a promover esse debate, essas nossas conversas do mundo social e jurídico, que fazemos de maneira voluntária, mas claro que sempre com a intenção de colaborar com a sociedade. Fico por aqui, deixo um grande abraço a todos e todas e espero reencontrá-los na próxima quarta-feira, quando retornaremos para tratarmos de outro tema de interesse coletivo. Um grande abraço a todos e até lá.